Apelante Flamínia dos Santos Niemic, Cirlei Santos Niemic. Apelado Divanira Niemens Leal e Amarildo Niemen. Dr. Fabiano Rabaneda se inscreveu para fazer a sustentação oral pelos apelantes. Desembargador Sebastião Barbosa Farias é o relator. Um momento. Dá um frio na barriga, doutor? Isso aí. Se não houver objeção, deixe de proceder à leitura do relatório. Boa tarde, doutor Valente. O senhor tem a palavra para sustentar. Agradeço a atenção. Como sempre, é uma satisfação estar aqui e ouvir o julgamento, porque a gente sempre aprende. Cada caso, e a gente vê o quanto é importante a sustentação oral do advogado na tribuna, sobretudo no pedido de vista. Claro que, ao fazer esta sustentação oral, eu busco garantir os direitos da minha cliente e, caso eu consiga convencê-los, se houver a possibilidade de algum voto contrário a nós, pelo pedido de vista. O pedido de vista sempre é um acalento para o advogado. Senhores desembargadores, nós estamos tratando aqui de uma ação de nulidade, de doação inoficiosa. Nós estamos tratando de uma nulidade que se operou, que segundo os apelados, eles pretendiam, então, anular a doação. Obviamente que o juiz da primeira instância aplicou as disposições constantes no Código Civil em relação apenas à metade, porque o artigo 549 diz que anula também a doação quanto à parte que exceder a que o doador poderia, no momento da liberalidade, dispor em testamento. Senhores, a bem da verdade, nós temos que trazer alguns contextos fáticos que podem influenciar no julgamento. Há muito tempo atrás, idos de 1980, a Flamínia Niemic, a segunda apelante, ela, então, casada na época, com o falecido, né, casada, no regime de separação de bens. Ela adquiriu patrimônio este que ela vem a doar para a primeira apelante. Ocorre que na instrução processual essa tese acabou sendo vencida, porque o falecido ele assinou um instrumento para a concessão do título definitivo. O desembargador João Ferreira, nós tínhamos a tese, e realmente é o que corresponde à nossa verdade, é que ele assinou porque naquela época, Código Civil de 1916, então primeira apelante, ela não podia assinar sozinha, ela precisava da assistência do pai, porque é menos de 21 anos. E aí, isso daí perdurou, ficou desta forma. Então, em 3/8 de 1994, houve a concessão do título definitivo desta área para, então, a minha cliente. Passaram-se os anos e os filhos do primeiro casamento, após o óbito ocorrido em 4/1 de 2010, veio óbito. 6 anos depois do óbito, eles entraram, então, com essa ação, pedindo a nulidade, dizendo, olha, o pai doou para você esse terreno e ele não podia doar. E aí nós entramos, então, dentro da defesa, demonstrando que tese vencida, juiz da primeira instância entendeu realmente que foi o falecido que doou, então isso aqui não é nem objeto recursal. O objeto recursal pauta principalmente pelo fenômeno da prescrição. Por quê? Veja só. Em 3/8 de 1994, a concessão do título definitivo dessa área. Em 30/8, 30 dias depois, ao registro no cartório. E passado 23 anos depois, entram os herdeiros com ação de anulatória, de doação inoficiosa. No momento da sentença,
o magistrado entendeu que o início do prazo prescricional era o óbito. Eu fundamentei num julgado do desembargador João Ferreira. Fundamentei onde, em 10/11/2020, primeira Câmara de Direito Privado, Vossa Excelência, com muita sabedoria, disse assim: já no que toca à inoficiosidade da doação, é entendida como toda e qualquer iliberalidade que ultrapasse a parte disponível. Ou seja, ele pode doar metade. O que ultrapassar da metade não pode. Tudo bem, está dentro do que prevê. E diz assim, que o prazo a ser observado para o exercício da pretensão anulatória é o naturalmente prescricional, como é próprio dos direitos subjetivos, sendo aplicável a regra de 10 anos. E esta regra de 10 anos passa a contar a partir do registro do ato jurídico. Então, Vossa Excelência me ensinou, porque havia dúvida, ou é o óbito, ou é o ato da liberalidade? Vossa Excelência falou, não, é da liberalidade. Eu digo que o universo conspira a favor do que é bom e justo. Imagine vocês que os herdeiros apelados, eles nunca reivindicaram esse imóvel, porque o imóvel não valia nada. Passaram a reivindicar quando, por uma pretensa valorização da região, falaram, opa, peraí, eu tenho como agora ganhar dinheiro nisso aqui, da minha irmã. A irmã investiu, a irmã cuidou durante todos esses anos. E aí, então, eles utilizaram o marco como data do óbito. E como o universo conspira a favor da justiça, decisão recentíssima, 21/7/2023, do STJ, desembargadora Nilza. Terceira turma confirma que doação inoficiosa é verificada no momento da liberalidade. A terceira turma do STJ confirmou que é da data da liberalidade que se determina a doação realizada avançou sobre o patrimônio. Nesse sentido, prevalece agora, com esse entendimento noticiado pelo STJ, inclusive no Instagram, hoje de manhã eu abri, está lá um card. Se Vossa Excelência abrir o Instagram do STJ, está um card orientando a população que o início do prazo prescricional é da liberalidade. E imagine, Vossas Excelências, que da liberalidade, supondo a tese vencida, que realmente foi o falecido que doou para a filha, da liberalidade ao início da ação anulatória, 23 anos. O prazo, direito real, 10 anos. Direito pessoal, 10 anos. Porque nós estamos no Código de 2002. Se fosse Código 16, seria prescrição vintenária. Nós estamos na prescrição decenal. Então, 23 anos depois, eles, então, ingressaram. Óbvio que está prescrito. Se nós formos aplicar a tese majoritária hoje, que antes havia dúvida, hoje não tem mais dúvida, o STJ já pacificou esse entendimento, tanto que noticiou no seu site, que o momento é o da liberalidade. Então, nós temos outros pedidos alternativos, caso a liberalidade não fosse conhecida, fosse a data, que aí eu ia pedir, obviamente, que o patrimônio retornasse ao Montemor, porque nós iríamos avaliar se houve má-fé na eventual sonegação de bens por parte do inventariante. Então, eu trago todo um rol de pedidos alternativos que eu vejo extremamente desnecessário, até por força do tempo, de reivindicá-los. Por quê? Porque peço para Vossas Excelências que apliquem, então, essa decisão do STJ. Entenda que o conhecimento se dá com o registro. Nós não podemos alegar ignorância quando se vai a registro. E o registro público do título definitivo deu em 30/8/94. A abertura da matrícula 14.995 se deu no ano de 2000. O óbito aconteceu em 2010. A ação anulatória, 17 anos depois da abertura da matrícula no cartório. Não há que se alegar de forma nenhuma ignorância acerca da doação. E ainda mais uma cidade tão pequena como é Pontes de Lacerda. É óbvio que esses irmãos, que obviamente não têm uma boa relação,
com a irmã, óbvio, sabiam da existência. Um parênteses, tanto sabiam da existência que a apelada, ela também ganhou um terreno, só que a gente não pode reivindicar, porque se eu estou dizendo que a tese é o momento da liberalidade, como que eu vou reivindicar algo que é contra o que está disposto na jurisprudência e, obviamente, está disposto dentro do Código Civil, porque o artigo 549, é claro, nula no momento da liberalidade. Então, nós temos que respeitar o prazo prescricional diante da inércia, até mesmo porque é passado. Quando o fato ocorreu, a minha cliente era incapaz, recebe do pai, frutifica esse imóvel, cuida do imóvel, ninguém invade, produz em cima do imóvel, traz elemento, aí de repente chega 23 anos depois e fala, agora a gente quer a nulidade disso aqui, vai devolver, nós temos que respeitar até mesmo o bom senso. Então peço aos Vossa Excelência o provimento do meu recurso, no sentido de considerar prescrita a liberalidade, a ação anulatória, mantendo, então, o imóvel em propriedade da minha cliente. Eu agradeço muito a atenção de Vossas Excelências e, desembargador João Ferreira, muito obrigado pelas jurisprudências. Desembargador Sebastião, claro que tem um respeito muito grande por Vossa Excelência e pela desembargadora Nilza, mas é uma questão, assim, eu gosto do desembargador João Ferreira, deve ser uma honra ombreá-lo realmente nesse desembargo, porque todas as vezes que eu leio, eu gosto, eu entendo e eu tento trazer isso para as minhas peças, porque a gente acaba observando que depois o STJ, lá na frente, passa lá 5, 6, 7 anos o STJ na hora de fazer a jurisprudência majoritária, era o que ele decidiu. Então eu agradeço, viu, desembargador? Muito obrigado. Palavra retorno. Senhor presidente, eu vou adiar por mais uma sessão em consideração ao doutor Fabiano para verificar uma coisa e outra para que não haja, assim, injustiça, se é que o meu voto tenha injustiça. Eu acredito que não, mas é bom a gente evitar, tá bom? Então, fica adiado o julgamento desse caso por solicitação do relator. Boa tarde, doutor Fabiano. O próximo. 11 da pauta, 000973982-2017. Relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias, votou pelo desprovimento. Primeiro advogado, desembargadora Nilza, votou também pelo desprovimento. O desembargador João Ferreira Filho pediu vista. Eu vou ler apenas uns tópicos desse voto, que eu estou dizendo do relator, porque eu já tenho um posicionamento, já relatei nessa Câmara, inclusive foi acompanhado pelos demais julgadores, e o STJ já fixou já o entendimento em relação a esse caso. O ponto nodal ao qual circunda a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição da doação inoficiosa em relação ao imóvel se dá em estabelecer o marco inicial da contagem do prazo, se na data da abertura da sucessão ou na data da liberalidade. E, 2, a aplicação do prazo prescricional vintenário ou decenal. Aí eu cito os dois artigos do Código Civil, 2016 e 2002, conforme a hipótese. Quanto ao marco inicial da contagem do prazo, o respeitável juiz de origem optou por aplicar a teoria da actio nata, entendendo que o surgimento do direito se deu somente a partir do momento em que houve a abertura da sucessão, que foi na morte de Lourenço, ou seja, no dia 4 de janeiro de 2010. Mormente, pois, somente a partir disso houve ciência inequívoca do herdeiro da referida violação do seu direito, em que pese o respeitável entendimento do magistrado de primeiro grau, secundado pelo eminente relator, filiu-me ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao se debruçar sobre o tema, fixou a tese, o entendimento de que o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Resto brutal. Cita aqui o resto, não vou te falar. Nesse sentido, fundamental pontuar que tal entendimento do STJ está fundado, aspas, em um dos principais pilares norteadores do sistema registral brasileiro, qual seja o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados, salvo, claro, se houver anterior ciência. Resp no tal de São Paulo. Aí eu cito um resp aqui da ministra Nancy, muito extensa, pedagógica sobre esse tema,
onde ela, no item 8 da emenda, bem extensa, ela diz: desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Então, eu não vou citar aqui as fontes. Também, esse foi o entendimento dessa primeira Câmara em acordo de minha relatoria passado. Também eu cito aqui o acordo em que eu relatei. Isto posto, tem-se que o dias a quo para a contagem do prazo prescricional se deu, no presente caso, com a efetiva publicidade do ato, isto é, a partir do registro da doação, ou seja, 24 de novembro de 2000, e de número tal. Assim, resta ponderar somente sobre qual prazo regerá a prescrição, se do Código Civil anterior, 1916, o atual, 2002, considerando a sobredita data como marca inicial. À vista disso, a inteligência do artigo 2028 do Código Civil Brasileiro, 2002, estabelece que serão os da lei anterior, se todo mundo sabe com esse artigo, não vou ficar lendo. Em caso, na data de entrada em vigor do novo Código, que foi no dia 10 de 2003, não havia transcorrido metade do tempo estabelecido na lei revogada, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo previsto no diploma legal vigente, qual seja 10 anos, artigo 2005 do Código de 2002. Logo, tendo em vista o lapso transcorrido entre o marco inicial, 10 de janeiro de 2003, e a propositura da demanda, que no dia 17 de outubro de 2017, é superior prescricional, merece ser acolhida preliminar dos apelantes. Com o acolhimento preliminar, deve ter, por corolário, lógico, ser afastada a determinação de restrição de 50% do imóvel da matrícula 14.995 para o acervo patrimonial do Decujos, ou Decujos, conforme a pronúncia se queira, Lourenço, bem como a indenização em relação ao uso mensal dos solos periféricos da referido imóvel desde 1917. Postar fundamentos, respeitosamente, divido o voto entre relatores, Farias, para conhecer e acolher a preliminar de prescrição da doação inoficiosa, determinando a reforma da sentença para afastar a restituição de 50% do bem imóvel, matrícula tal, do cartório tal, da certa, para o acervo patrimonial do Decujos Lourenço Niemic, bem como para afastar a indenização em relação ao uso mensal dos solos perfis do referido imóvel desde 2017. Acompanhe o voto do relator nos demais fundamentos como do voto. Então, esse é o meu voto. Eu peço bem ao relator, mas vou retificar meu voto e vou acompanhar a divergência. Ok, então a conclusão do julgamento é recurso provido nos termos, com a colheita preliminar, nos termos do voto do primeiro vogal. Eu agora farei um pequeno intervalo de 5 minutos